Sabe-se que, para a conversão de graus Fahrenheit em graus Celsius, a fórmula correta é Tc igual a 5 nonos de Tf menos 32, em que Tf e Tc indicam as temperaturas em graus, respectivamente Fahrenheit e Celsius. Quando em viagem pelos Estados Unidos, para simplificar os cálculos, Pedro convertia a temperatura dada em graus Fahrenheit para o valor correspondente em graus Celsius, usando a expressão Tc barra igual a Tf sobre 2 menos 17. Durante a estada de Pedro nesse país, a temperatura variou de menos 4 graus Fahrenheit a 50 graus Fahrenheit. Com base nessas informações, 1. Determine a temperatura em graus Fahrenheit em que o erro cometido por Pedro ao usar essa expressão é nulo. Erro nulo significa Tc igual a T barra C. Logo, basta igualar essa expressão a essa e obter o valor de Tf. 10Tf menos 320 igual a 9Tf menos 306, equação obtida facilmente a partir daqui. Tf, então, igual a 14 graus Fahrenheit. Encerrado o item 1. O item 2 pede o seguinte: define-se erro absoluto como o módulo do erro. Trace, no plano cartesiano abaixo, o gráfico do erro absoluto cometido por Pedro em função de Tf para Tf entre menos 4 e 50, incluindo menos 4, incluindo 50, intervalo fechado, portanto. Erro absoluto é C igual a módulo de Tc menos T barra C. É C, então, igual a módulo da diferença dessas duas funções de Tf. Feita a diferença, tiramos aqui C igual ao módulo de Tf menos 14 sobre 18. Para Tf menor do que 14 graus Fahrenheit, nós temos, uma vez que Tf é menor do que 14, essa diferença é um número negativo, portanto, o módulo de um número negativo é menos esse número. Temos, portanto, menos Tf menos 14 sobre 18. C de menos 4, portanto, será igual a 1. Note, colocando menos 4 aqui em Tf, menos 4 menos 14 dá menos 18, com esse menos na frente mais 18 sobre 18, 1. Marcamos então aqui o ponto menos 4, 1. Note que esse gráfico é erro em graus Celsius contra Tf em graus Fahrenheit. Menos 4 para Fahrenheit, 1 para graus Celsius, erro em graus Celsius, C. Temos aqui então o erro valendo 1, esse ponto em vermelho. Para Tf igual a 14 graus Fahrenheit, temos C igual a 14 menos 14, 0, sobre 18, 0. Então temos o ponto 14, 0. Marcamos aqui então, sendo aqui 16, aqui no meio é o 14. Então o ponto 14, 0 é esse indicado. Para Tf maior do que 14 graus Fahrenheit, temos C igual a, note que quando Tf for maior do que 14, esse número será necessariamente positivo. E como o módulo de um número positivo é o próprio número, temos então o módulo de Tf menos 14 sobre 18, dando o próprio Tf menos 14 sobre 18. C de 50 é igual a 2. Note, 50 menos 14, 36, sobre 18, 2. Então, o erro aqui vale 2. Marcando, então, aqui o ponto 52, temos esse ponto verde. Ligando os pontos, temos esse gráfico. Ele pediu, trace no plano cartesiano abaixo, o gráfico do erro absoluto cometido por Pedro em função de Tf nesse intervalo. Note que como as funções são funções de primeiro grau, obviamente, então teremos aqui retas e podemos simplesmente ligar esses pontos, porque bastam 2 pontos para termos uma reta definida, seja algébrica, seja geometricamente, né? O que é a mesma coisa na realidade, porque uma vez que você tem a representação algébrica da reta, você pode fazer a sua representação geométrica no plano cartesiano. Encerrado o item 2.
Item 3. Calcule o erro absoluto máximo cometido por Pedro para TF entre -4 e 50, intervalo fechado. Erro máximo é máximo, que é igual ao EC de 50. Basta olharmos no gráfico da página anterior, do slide anterior. O valor máximo obtido para o erro é justamente em TF igual a 50. EC de TF é igual ao módulo de TF menos 14 sobre 18. EC de TF é igual a, para TF valendo 50, a 50 menos 14 sobre 18. Portanto, o módulo de 36 sobre 18, que é igual ao módulo de 2, que é igual a 2. 2, portanto, é o erro máximo em graus Celsius que obtemos justamente quando colocamos TF igual a 50, como pode ser checado no gráfico do slide anterior. Encerrado o item 3, encerrada a questão.